Vamos começar com uma provocação. Uma espécie de pacto. Um pacto. Imagine que te ofereçam uma riqueza, assim, ilimitada. Resolve a sua vida para sempre. Ok, tô interessada. A única coisa que você precisa fazer em troca é abrir mão de todas as suas experiências. Como assim? Todas? A capacidade de ver um pôr do sol, sentir o gosto do seu prato preferido, a capacidade de amar, de sofrer, de sonhar. Tudo isso some. Exato. Por fora você continua agindo normalmente. Trabalha, conversa, ri das piadas certas. Mas por dentro não tem ninguém. Um zumbi perfeito. Você aceitaria esse acordo? Nossa, que pergunta. Essa provocação do neurocientista Christoph Koch vai direto ao coração da nossa análise de hoje. É uma ótima forma de começar. O material que a gente tem em mãos são trechos de A Sensação da Própria Vida, do Koch. E a nossa missão aqui é tentar desvendar uma das questões mais difíceis que existem. Afinal, o que é a consciência? O que é fascinante, né, é que, por séculos, essa foi uma pergunta para filósofos, para artistas. Sim, parecia estar fora do alcance da ciência. Exato. Mas isso mudou. Agora, com ferramentas que nos permitem olhar o cérebro em ação, a ciência está entrando de cabeça nesse debate. Certo. E a nossa análise hoje vai focar em 2 pontos centrais do trabalho do Koch. A definição dele, que é surpreendentemente simples, e as propriedades que, segundo ele, toda e qualquer experiência consciente tem que ter. Ok, vamos a isso então. A definição do Koch é quase chocante de tão simples. Ele diz: consciência é experiência. Ponto final. É só isso. Confesso que eu esperava algo, sei lá, bem mais complicado. E essa simplicidade é que é o genial da coisa. Ele está dizendo pra gente não procurar definições místicas ou complexas. É só olhar pro agora. Exato. O som da minha voz, a sensação da cadeira onde você está, a curiosidade sobre o tema, até uma dor de dente que pode estar incomodando alguém. Tudo isso é a consciência. Tudo isso ele chama de a realidade vivida. Nas palavras dele, sem a consciência, uma pessoa seria um nada para si mesma. É o tecido da existência. É. Isso me lembra muito filosofia. É quase uma versão moderna do penso logo existo de Descartes, não é? Totalmente. A ideia de que, mesmo que tudo ao meu redor seja uma ilusão, a única coisa que eu não posso duvidar é do fato de que eu estou duvidando. A minha experiência é a única certeza. Exatamente. E dá para trazer isso para a cultura pop com Matrix. Sim, claro. Mesmo que o mundo do Neo seja uma simulação de computador, a experiência dele dentro da simulação É 100% real para ele. é 100% real. A dor de um soco, o gosto daquela comida, aquilo é a realidade dele. A experiência é o ponto de partida. É inegável. Ok, mas aí entra o contra-argumento. O Koch menciona no livro que alguns pensadores, como o filósofo Daniel Dennett, dizem que essa nossa sensação interna, tipo a vermelhidão do vermelho. A dor da dor. Exato. Que tudo isso é, na verdade, uma grande ilusão que o cérebro cria. Que não existe uma tela de cinema na nossa cabeça. Como é que o Koch responde a isso? A resposta dele é, assim, muito direta. Ele acha essa ideia absurda. Por quê? Por uma razão bem simples. Para que algo seja uma ilusão, essa ilusão precisa ser experienciada por alguém. Ah, claro. Uma miragem no deserto só é uma ilusão porque alguém a vê. Faz todo sentido. Uma ilusão que ninguém experimenta. Ela nem sequer existe como ilusão, né? Ou seja, mesmo que seja uma ilusão... O fato de a estarmos experienciando prova que a experiência em si é real. Ela é o dado fundamental. É o chão sobre o qual a gente pisa. Certo. A experiência é o ponto zero. Entendi. Então, se a consciência é experiência, o próximo passo é perguntar o que todas as experiências têm em comum. Exato. E aqui que a teoria dele fica realmente interessante, porque ele tenta criar uma espécie de manual de regras para a consciência. Exatamente. Ele propõe 5 propriedades essenciais. 5 axiomas que sustentam qualquer momento consciente. Qual é o primeiro? O primeiro é que a consciência existe por si mesma. Ela é intrínseca. Ou seja, a minha experiência de ver a cor azul não precisa de um cientista medindo o meu cérebro para ser real. Não precisa. Ela é real para você e isso basta. Ele até usa um exemplo, um desenho do físico Ernst Mach. Ah, sim, eu vi no livro.
que mostra o mundo visto da própria perspectiva dele, em primeira pessoa. Essa visão é a única realidade com a qual a gente tem contato direto. Ok. A experiência não precisa de validação externa. A segunda propriedade é que ela é estruturada, né? Isso. Ela nunca é uma mancha uniforme de sentimento, sabe? Nunca é uma tela em branco. Nunca. Qualquer experiência, por mais simples que pareça, tem estrutura. Mesmo a de estar num quarto totalmente escuro. Sim. Você sente seu corpo, ouve algum ruído. No desenho do Mac, tem a distinção entre perto e longe, direita e esquerda, o corpo dele, a cadeira, o cachorro. É sempre um mosaico de informações. Sempre. Que me leva à terceira propriedade. A experiência é informativa. No começo eu achei esse ponto meio abstrato, mas a história que ele conta do Blind Café ajuda muito. Ah, essa história é ótima. Ele foi um jantar que acontece numa escuridão total. Certo. A experiência visual dele não era nada. Era uma experiência específica de escuridão, com suas próprias nuances. Diferente de acordar num quarto escuro ou de só fechar os olhos. Cada momento é único. Cada momento consciente é um estado específico entre trilhões de outras possibilidades. Não existe uma experiência genérica. Eu nunca fui a um desses, mas imagino que a sua tela mental, mesmo no escuro, se preenche com outras coisas. Os ouvidos ficam mais apurados, o tato, o cheiro... Exatamente. A experiência muda, mas continua sendo rica e específica. Ok. E o quarto pilar? O quarto é que a experiência é integrada. Esse é crucial. Integrada. Seu campo de visão não é dividido em dois. Você não experiencia o som do fone esquerdo separado do direito. Não, é uma coisa só. A cena toda, com todos os seus elementos visuais, sonoros, táteis, é percebida como uma única unidade coesa. É um todo. Mas... será que isso é sempre verdade? Às vezes, quando eu tô distraído, lendo e alguém fala comigo, eu sinto que a minha experiência se fragmenta um pouco. É uma ótima pergunta. A teoria diria que, mesmo nesse caso, existe um único campo de consciência. Certo. Sua atenção pode estar focada num ponto, fazendo o resto parecer desfocado, mas tudo ainda acontece dentro dessa única tela integrada. Não é que a consciência se divide em duas, uma que lê e outra que ouve. Não. O palco continua sendo um só. Entendido. O palco é um só. E o quinto e último pilar é que a experiência é definida. Tem limites claros. Sim, o que está dentro da sua experiência agora, o som, suas ideias, a visão à sua frente, faz parte dela. E o que está fora? O que está fora, como o que está acontecendo atrás da sua cabeça, os pensamentos de outra pessoa, simplesmente não existe para sua consciência naquele momento. Ela tem fronteiras. Tem fronteiras. A experiência é o que é e não outra coisa. Ok, então, para resumir, cada pedacinho da nossa vida consciente existe por si mesmo, tem uma estrutura, é super específico, é sentido como uma coisa só e tem fronteiras definidas. Exato. É uma estrutura muito poderosa para algo que parece tão etéreo. Mas isso me leva a uma questão gigante. Qual? Essa estrutura funciona bem para eu analisar a minha própria mente. Mas como é que eu sei que qualquer outra pessoa também tem isso? Se a experiência é 100% privada, como a ciência pode sequer começar a estudar isso nos outros? Aí está o problema de $1 milhão. Essa ideia de que talvez só a minha mente exista tem um nome em filosofia: solipsismo. Certo. E o Koch descarta isso rapidamente. Ele diz que é uma ideia intelectualmente estéril. Não leva a lugar nenhum. Exato. É impossível refutar com 100% de certeza, mas não explica nada sobre o mundo. A alternativa que todos nós usamos na ciência e no dia a dia é o que se chama de raciocínio abdutivo. Abdução, que não é nem dedução, nem indução. Isso. É a inferência para a melhor explicação, certo? Perfeitamente. Não é uma prova matemática, mas é a forma mais racional de chegar a uma conclusão com base nas evidências. O exemplo clássico que o Koch usa e que é brilhante é o do Sherlock Holmes. Ah, adoro esse. A pisca crucial é o curioso incidente do cão durante a noite. Esse mesmo. O inspetor pergunta qual foi o incidente, e o Holmes responde: o cão não fez nada. Esse foi o curioso incidente. Perfeito. A partir da ausência de um latido,
do silêncio, o Holmes chega à melhor explicação. A de que o cão conhecia o intruso. Exato. Ele não latiu por isso. Não é uma prova irrefutável, claro. O cão podia estar doente, ser surdo. Mas é de longe a explicação mais simples e provável. Exatamente. E nós aplicamos essa mesma lógica à consciência dos outros. Certo. Eu vejo que as outras pessoas têm um cérebro e um corpo muito parecidos com o meu. Elas gritam quando sentem dor, como eu. Elas descrevem a beleza de uma música de formas que eu entendo. Elas expressam um amor, medo. Diante de todas essas evidências, qual é a melhor explicação? A de que todas essas pessoas com cérebros como o meu também têm uma vida interior. Exato. Ou a de que, por uma coincidência cósmica, só um cérebro em 8 bilhões, o seu produz consciência. E todos os outros são Robôs biológicos perfeitos. simulacros incrivelmente sofisticados. A segunda hipótese é muito mais complexa e improvável. Então, a inferência racional, a abdução, é que os outros também são conscientes. É a melhor explicação que temos. Certo, essa lógica parece sólida. Se a gente aceita que pode inferir a consciência nos outros, para onde isso nos leva? É aqui que o livro fica bem provocador, né? Quando fala de animais, de inteligência artificial. Sim, aqui ele se baseia numa teoria chamada Teoria da Informação Integrada, ou IIT. E as conclusões são radicais. Começando pela consciência artificial. Isso. Koch é categórico. Os computadores e algoritmos como os conhecemos hoje, mesmo que fiquem super inteligentes, E convençam todo mundo de que estão vivos. mesmo assim eles nunca serão conscientes. Peraí, por quê? Se uma IA consegue conversar como um humano, escrever poesia, dizer que se sente triste, por que não seria consciente? Isso vai contra quase tudo que a gente vê na ficção científica. A razão, segundo a teoria, é que falta a eles algo chamado poderes causais intrínsecos. Em termo técnico. Mas a analogia que ajuda a entender é a de uma simulação de meteorologia. Um supercomputador pode simular uma tempestade com uma precisão incrível. Pode prever a velocidade do vento, a chuva, tudo. Sim, mas a simulação nunca vai ficar molhada. Ah, entendi. A simulação tem a informação sobre a tempestade, mas não tem a física da tempestade. Não tem o poder de molhar nada. Exato. Para a IIT, a consciência é como a chuva, não como a previsão do tempo. Ela exige uma estrutura física específica, com relações de causa e efeito reais, intrínsecas, algo que um software rodando num hardware genérico não tem. Então a simulação de um cérebro não terá a consciência de um cérebro. Assim como a simulação de um buraco negro não tem a gravidade de um buraco negro. Uau, isso é uma ideia muito forte. Mas se por um lado ele fecha a porta para a consciência das máquinas, por outro ele abre essa porta para o resto da natureza, certo? Completamente. E esta é a outra face da moeda, que é igualmente radical. Como assim? Se a consciência depende de um certo tipo de complexidade causal, então a teoria sugere que ela está muito mais espalhada na natureza do que a gente imagina. Não é um clube exclusivo de humanos. Longe disso. Não estamos falando só de golfinhos e chimpanzés. Vai além? Muito além. Abelhas com seus cérebros minúsculos, mas incrivelmente interconectados, provavelmente têm suas próprias experiências. Polvos, corvos, a lista é enorme. Nossa. E a teoria vai ainda mais longe. Koch especula que até organismos unicelulares, com sua imensa complexidade molecular interna, podem ter um pingo, uma faísca rudimentar de consciência. Espera um pouco. Uma célula? Isso soa a ficção científica. O que isso sequer significaria? É a pergunta fundamental. Tipo, a célula sente o açúcar por perto, em vez de só reagir quimicamente a ele? Qual a diferença? A diferença seria que, para a célula, haveria algo que é como ser aquela célula se movendo em direção ao açúcar. Uma sensação minúscula, não reflexiva, puramente primordial. Não que a célula pense, açúcar.
Não, mas que a sua existência tem um tom experiencial mínimo, em vez de ser só um mecanismo de relógio. Isso muda tudo. Na evolução, e passaria a ser uma propriedade mais fundamental da matéria organizada de forma complexa. Ok, vamos amarrar isso tudo. Essa análise do material do Koch nos deu um roteiro muito claro. Primeiro, consciência é, de forma simples e direta, experiência. É a matéria-prima da realidade. Segundo, toda e qualquer experiência tem aquelas 5 assinaturas. Existe por si mesma, é estruturada, é específica, é unificada e tem limites. São as regras do jogo. E terceiro, a gente usa uma lógica de melhor explicação, como um detetive, para inferir racionalmente que os outros seres ao nosso redor também são conscientes. Mesmo que nunca possamos entrar na cabeça deles. Exato. E a relevância de ter este roteiro é imensa, porque nos dá uma estrutura para pensar sobre questões éticas muito difíceis e práticas. Tipo, como devemos tratar os animais? Qual o status de um paciente em coma que não se comunica, mas cujo cérebro ainda mostra sinais de complexidade? E as nossas responsabilidades ao construir IAs que podem imitar perfeitamente a consciência. deixam de ser questões filosóficas e viram problemas científicos e éticos urgentes. Exatamente. Para terminar, eu quero deixar um último pensamento, uma ideia provocadora que o Koch lança logo no início do livro. Qual seria? A gente tende a pensar que o universo era um lugar escuro, físico e sem mente por bilhões de anos. E que só muito recentemente, com a evolução de cérebros como o nosso, a consciência ascendeu do nada. Mas e se essa história estiver errada? E se, em vez disso, o mental sempre esteve presente, de mãos dadas com o físico, de uma forma que a gente simplesmente não reconheceu? E se a consciência não for um produto tardio da biologia, mas uma propriedade fundamental do universo, tão básica quanto a massa, a carga elétrica ou o próprio espaço-tempo? É uma ideia que, se for verdade, muda absolutamente tudo.